Oi, amigos, tudo bem? Meu nome é Eduarda, eu gabaritei física na Unicamp e decidi gravar um vídeo falando o que foi que eu fiz pra conseguir esse resultado. Primeiramente, eu adquiri uma base boa em matemática, porque realmente é a base da física, né? Tu precisa ir bem em matemática pra poder ter um bom resultado em física, que é a base. Então eu vi a aula, tipo, do básico, desde soma, multiplicação, divisão, a base da base. E, tipo, não tem que ter vergonha de aprender o começo, porque eu era um dos melhores alunos da sala e não sabia fazer divisão. E tá tudo bem. Depois eu aprendi a base da física, então eu vi aulas de física. E aí eu usava a plataforma do Universo Narrado pra poder estudar física. Eu vi, tipo, do começo do começo. Acho que a primeira aula de física que eu vi foi, tipo, numa live do YouTube explicando as leis de Newton. Eu não sabia nada, de nada, de nada. Eu sabia da maçã de Newton, mas, tipo, era isso, basicamente. Aí eu vi, aprendi as leis de Newton, a primeira coisa que eu aprendi na física. Fiquei super feliz de aprender. E aí depois eu fui para as outras coisas da física. Aprendi cinemática desde o começo, vetores e tal. E aí foi isso, tipo, tem que estabelecer uma base bem sólida, porque a gente não consegue construir um prédio sem estabelecer uma base. Então eu estabeleci a base e aí fui para as outras partes. Aí ano retrasado eu fiz isso, estabeleci minha base na física, mas também não era muito boa. Tipo, de 15 questões eu acertava 6 na prova de natureza do Enem. E aí, quando foi ano passado, eu comecei a estudar por provas antigas para poder adquirir uma base boa em física. Então eu fazia a prova antiga, errava todas. Ia lá, corrigia, pesquisava os assuntos, procurava as lacunas teóricas, que eu tinha bastante, e era basicamente isso. Eu estudava pelos assuntos que eu errava em prova antiga, via bastante aula também, mas as aulas eram dos assuntos que eu errava. Não ficava seguindo um cronograma, porque eu já tinha feito isso um ano antes. E na minha cabeça não fazia sentido eu ficar o ano inteiro estudando, tipo, um monte de assunto que eu não sabia, pra chegar no final do ano eu estudar os mais difíceis, que era, tipo, eletromag. E também não fazia sentido eu ficar pouco tempo em assunto que eu não sabia, tipo, vetores, eu sempre fui terrivelmente ruim. E é o assunto mais fácil da física, mas eu vi 10 vezes e tá tudo bem. Eu também corrigia muito bem as provas, porque eu acho que é a parte mais importante, não é só você fazer as provas, é você corrigir. Então eu corrigia direitinho, refazia na mão, e fazia sozinha, tipo, eu não ficava vendo resolução de professores prontas. Eu já vi muita gente falando pra fazer, só que eu, Eduarda, prefiro fazer a resolução na mão do que ver no YouTube, porque pra mim não funciona. Então eu vi as resoluções e era isso. E as provas antigas eu fazia, tipo, desde simulado Enem até provas da UERJ, UES, UFPR, um monte de prova antiga, tipo, todas que tiver no Brasil. Se você perguntar, eu já fiz. Não prestei os vestibulares, mas eu fazia em casa. E eu usava elas como objeto de estudo mesmo. Eu olhava como a física era cobrada e aprendia elas. Até provas que, tipo, eu nem pretendia prestar e que nem servia pra mim, tipo ITA. Eu fazia questão do ITA. Acertava? Não, mas eu fazia mesmo assim. E me serviu bastante, tipo, teve uma questão que caiu no Enem, que eu fiz muitas questões parecidas, mais difíceis do ITA, não acertei, fiz a resolução. Na resolução eu acertava, porque eu pesquisava a fórmula e tal. E aí chegou no Enem, caiu uma questão, tipo, a questão mais difícil do Enem, eu acertei, eu olhei assim e falei assim, nossa, por que caiu isso? Que bom que caiu isso. Tipo, a melhor questão da prova. E o povo fala que é a mais difícil, que é a do caminhão. E a última coisa que eu fiz foi preencher as lacunas, porque não adiantava eu saber toda a teoria sem saber, tipo, coisas bem específicas. Então, toda prova caía alguma coisa muito específica e eu ia lá e preenchia essa lacuna. Ficava horas e horas pesquisando sobre coisas que, tipo, eram um detalhe de matéria, sabe? Então, eu aprendi como uma geladeira funcionava, qual era o fluido que tinha na geladeira. E aí, tipo, mas não serve? Serve, porque você aprende muita coisa. Você olha e você fala assim, não, eu consigo fazer qualquer questão que caia em um refrigerador, por exemplo. Então, eu sabia como uma geladeira funcionava, como um motor de carro funcionava, qual era a diferença dos tipos de motor, o que era um ciclo de Carnot, por que o ciclo de Carnot era mais eficiente. E isso não necessariamente você vê nas aulas de física, mas eu via, tipo, via numa questão, ia lá e pesquisava, nossa, o que que é isso? Aí já havia aula de mecânica explicando como é que funcionava o motor e era isso, basicamente. Acho que a curiosidade ajudou muito. Aí é isso. O Anki também me ajudou bastante, que é um aplicativo de revisão. Eu fazia muito flashcard de física lá, dos assuntos que eu errava. Mas era isso, basicamente. Outra coisa que eu fiz que me ajudou bastante foi não ter vergonha de gastar muito tempo com minhas dificuldades. Então, meu maior problema era física. Eu não ia ficar o tempo inteiro estudando linguagens, literatura e não sei o quê. Eu focava em física. Então, isso me ajudou. Eu não dividia o tempo de forma igual para as matérias. E também não gastava tanto tempo com matéria de primeiro dia do Enem. Porque, querendo ou não, a gente acaba perdendo tempo. Algo dividido certinho, sabe? Tipo, a maioria das pessoas não sabe nada de matemática. Tu vai estudar matemática na mesma intensidade que tu estuda sociologia, não faz sentido. Então é bom dividir de forma desigual, de acordo com suas dificuldades. Começa um ano com um simulado. Eu fui muito mal em física, errei tudo. Faz igual eu fiz.
estuda mais física do que o resto. Porque aí, tipo, eu estudava física quase todo dia, basicamente. Quase todo dia tinha um errinho pra estudar. Mas as outras matérias nem tanto. Tipo, sociologia, eu estudava por erro. Não ficava vendo aula o tempo inteiro. E é isso, basicamente. Eu passei a ver a física em tudo. Depois que eu comecei a estudar a física, eu comecei a ver, tipo, fenômenos físicos em basicamente tudo. E isso ajuda, porque, tipo, eu tô lavando prato, eu vejo alguma coisa, eu falo assim, isso aqui acho que acontece por causa disso, disso, disso. Tipo, tô lavando prato e aí boto um garfo dentro de um copo de vidro. Refração, entendeu? Tipo, você começa a ver física em tudo e você começa a revisar aqueles conceitos na sua cabeça. Então, quando tu vê, tu olha e fala assim, isso acontece por causa disso, disso e disso. E é isso, basicamente. Tipo, tu vai ver a física em tudo. Começa a tentar aplicar isso no seu dia a dia. Tipo, tá viajando, você vê... Parece que tem água na pista, isso é uma miragem. O que acontece a miragem? Tu vai lá pesquisar porque acontece a miragem. E também não ter vergonha de estudar a base da base. Tipo, eu era muito boa em eletromag, mas era terrivelmente ruim em vetores. E vetor é a parte mais fácil da física, mas eu era muito ruim. Então eu ia lá, eu estudava mais vetor do que eletromag. Entendeu? E aí, tipo, não, errei a questão de vetor do Enem, inclusive. Mas na Unicamp eu acertei. E é isso, basicamente. A gente tem dificuldade, a gente tem que saber que a gente tem essas dificuldades, tem que focar em estudar mais elas do que o que todo mundo erra. E eu acho que esse é o maior problema de você ficar seguindo o cronograma de outras pessoas, é você ficar seguindo o que as outras pessoas definem. Tipo, vou começar com isso, 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 vou deixar o assunto mais difícil do ano pro final do ano. Não faz sentido, pelo menos pra mim, não faz, nunca fez e nunca funcionou. Só veio a funcionar quando eu defini um cronograma pra mim e focado nos meus erros. Não em tipo, semana 1 eu vou estudar isso. Não sei se em semana 1 eu ainda vou estar no primeiro assunto de física, entendeu? Não tem que ter vergonha de ficar demorando tempos na matéria. Você só não pode, tipo, deixar de estudar as coisas. Por isso que eu fazia as provas antigas, porque acabava que eu estudava tudo, porque eu errava muita coisa. Enfim, é isso. Essas foram as dicas. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguém a começar a estudar para a matéria mais demonizada do mundo. E é isso. Tchau!